Hello guys! Sejam muito bem-vindos ao canal da Língua Marina em Português. Meu nome é Marília Brito e muitas vezes aprendendo uma nova língua nós aprendemos muitas palavras novas, mas depois de alguns dias a gente não consegue lembrar nem metade delas. O que fazer então para não esquecer o vocabulário que aprendemos? Hoje nós vamos falar sobre alguns métodos que podem ajudar e com esses métodos é possível aprender mais de 100 novas palavras por dia. Então se você estiver interessado, por favor, continue assistindo esse vídeo. Método número 1. Quando você aprende uma palavra, tenha certeza que você conhece todas as suas formas. Por exemplo, em inglês, algumas palavras podem ser utilizadas como um substantivo, ou seja, um objeto, ou um verbo, que é uma ação. Por exemplo, milk, leite. Sim, milk is a drink, leite é uma bebida, mas o verbo to milk também existe e significa tirar o leite da vaca. As outras palavras que seguem a mesma regra são love, hope, kiss, drive, work e há muito mais. Então, aprendendo uma palavra, na verdade, você aprende duas. Método número 2. Há palavras que terminam com T-I-O-N, por exemplo, ambition. Em outras línguas, há palavras muito parecidas com as outras terminações. Por exemplo, em português nós dizemos ambição, em espanhol, ambición, em alemão, ambition. Mais palavras parecidas são dissertation, profession, portion, intonation, convention, sanction e muito mais. A ideia é que as palavras que terminam com T-I-O-N em inglês vão ter uma pronúncia muito parecida na sua língua. Método número 3 é o meu método preferido. Quando você precisa aprender uma palavra nova, primeiro digite-a no Google e depois vá para a seção de imagens. Assim, as imagens que vão aparecer quando você digitar a palavra podem te fazer lembrar de algo que você já conhece e você poderá associar as palavras facilmente. Por exemplo, a palavra beetle, que significa besouro. A primeira coisa que aparece quando nós digitamos essa palavra no Google é o carro New Beetle da Volkswagen, que é um carro pequeno que tem a sua forma realmente parecida com a forma de um inseto ou um besouro. Método número 4. Você precisa lembrar que as palavras em inglês possuem vários significados e às vezes podem ser absolutamente diferentes. Então, é importante ter a certeza de que você aprendeu pelo menos 2 ou 3 desses significados. Por exemplo, a palavra to fire, que tem o significado de demitir alguém e ao mesmo tempo o substantivo fire, que significa fogo. You're fired. Um outro exemplo é a palavra to date, que significa sair com alguém para um encontro romântico e por outro lado, como um substantivo, significa a data, uma data determinada no calendário. Um outro exemplo é to miss. Pode ser no sentido de perder algo, por exemplo, to miss the bus, perder o ônibus. Um outro significado é sentir falta de alguém ou de algo, estar com saudades. Por exemplo, a frase eu estou com saudades em inglês será I miss you. Método número 5. Há tantas palavras que são muito parecidas em várias línguas. Vejam, por exemplo, a palavra aquarium. Não é difícil adivinhar o que significa essa palavra, certo? Outros exemplos são antidepressant, avocado, caramel, cocktail, scandal, organism. Uma outra coisa importante sobre o aprendizado de novas palavras é chamada de safety net. Assim nós chamamos as 100 palavras mais utilizadas em inglês, que significa que se você sabe utilizar bem essas 100 palavras, você já sabe 50% do vocabulário necessário para começar a se comunicar bem em inglês. Método número 6. Vamos ver o significado da palavra nuts, que significa nozes em inglês. Mas ao mesmo tempo há uma expressão, are you nuts? Que significa você é louco? Que não tem nada a ver com o significado anterior.
Há muitas expressões assim, em que as mesmas palavras podem ser utilizadas com significados absolutamente diferentes. Por isso, tente procurar todos os possíveis significados da palavra que você está aprendendo. Um outro exemplo é a frase I feel blue, que não tem nada a ver com a cor azul, e sim que a pessoa se sente triste. Uma outra expressão interessante é I am all ears, que significa que eu estou ouvindo atentamente. Por exemplo, se você está assistindo e gostando desse vídeo, você pode vir aqui abaixo nos comentários e escrever Marília, I was all ears. Isso vai me permitir saber que você estava assistindo atenciosamente esse vídeo. Well then, I am all ears. E a minha última recomendação sobre as palavras com pronúncias parecidas é que existem false friends, amigos falsos. Vamos conhecer alguns exemplos. Actually, em inglês, significa na realidade, de fato, mas atualmente, que é uma palavra muito parecida, não é utilizada nesse sentido. Nós falamos atualmente para apontar algo que está acontecendo agora. Um outro exemplo é a palavra exit em inglês e êxito em português. Exit em inglês significa a saída, não tem nada a ver com sucesso. Por isso, vale a pena você verificar o significado da palavra, mesmo que ela se pareça muito com alguma palavra em português. Agora me mostre se você gostou desse vídeo dando um like, não esqueça de se inscrever em nosso canal e até os próximos vídeos. Thank you, hope to see you in the next videos. See you soon. Bye! Thank you.